Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TV I. Olha, nós vamos falar hoje de uma cidade que é muito graciosa, acolhedora. Toda vez que a gente se desloca a Salvador, necessariamente a gente tem que passar por lá, sobretudo quando a gente trafega a BR-101. Cidade acolhedora. E é interessante que aos sábados, sobretudo na parte da manhã, a gente se depara com a realidade que nos remete a tempos idos, quando adolescente, criança, a gente se divertia bastante nas feiras livres. E dia de sábado é dia de feira em Tancredo Neves. E o interessante é que esse é um momento de congregação, de fraternização entre as pessoas, né? A turma do campo se desloca até a cidade para vender seus produtos, o povo da cidade não fica em casa, todo mundo sai para a feira. A feira acaba sendo um ponto convergente, é onde todo mundo se reencontra, né, e acaba sendo uma grande família. Tancredo Neves é uma cidade de quase 30 mil habitantes, cidade pequena, mas é uma cidade agradável, simpática, uma cidade que tem também a sua economia fundamentada na produção agrícola, mas que tem, assim, um potencial enorme de desenvolvimento. Mas também tem seus problemas, né? Como toda cidade pequena, Tancredo Neves enfrenta dificuldades enormes em áreas cruciais como educação, saúde, infraestrutura e, sobretudo, geração de emprego e renda. É óbvio que uma cidade com esse tipo de realidade tinha que ter, dentre os seus munícipes, pessoas que não estivessem satisfeitas com essa situação, né? Porque quando as coisas estão ruins, sempre tem que ter alguém, né, para esbravejar insatisfações, manifestar protesto, apontar soluções para os problemas. E uma sociedade de pessoas com cabeça pensante, é óbvio, precisa desse tipo de realidade, né? Não é diferente de Tancredo Neves. Tancredo Neves vem, nesse momento de eleição, sendo despertada para o debate do que é que ela necessita, do que ela precisa, de qual é a sua situação atual e o que é que pode ser desenvolvida no sentido da cidade efetivamente prosperar. Cidade que precisa urgentemente de aporte de recursos, de projetos, para que a sua juventude possa melhor cuidar da sua chamada melhoridade. E é óbvio que a educação é um dos caminhos. E foi da educação que emergiu uma das suas lideranças, que está protagonizando um processo de despertar da atenção da sociedade para essa necessidade de um repaginar da cidade, de um repensar Tancredo Neves. Professora Neide, ela é candidata ou pré-candidata a prefeita e vai hoje falar conosco o que efetivamente ela pensa, uma vez eleita prefeita, desenvolver para que Tancredo Neves seja uma cidade melhor para se viver. Nós saudamos a professora com o nosso bom dia. Bom dia a todos. É uma honra enorme estar aqui, né? Como profissional de educação, atuante há muitos anos em Tancredo Neves, e tendo esse olhar observador que me foi permitido ao longo dos anos, por estar tanto na cidade quanto na zona rural, quanto ter sido permitido a mim estar também em outros estados, municípios e até fora do Brasil, e ver Tancredo Neves com um potencial gigante de desenvolvimento, mas, porém, com uma falta enorme de infraestrutura. E, brilhantemente, o nosso Val aqui, Cabral, ele trouxe a figura da Feira Livre. E a Feira Livre representa muito isso, porque a Feira Livre é o que representa a zona rural. E a zona rural lá é muito forte, mas sofre gravemente há, vamos dizer, muitos anos. Eu digo até desde a fundação da cidade, que só tem apenas 35 anos, né? Com uma defasagem gigante, de onde todo o nosso escoamento de mercadoria, todo o nosso povo que precisa visitar, né, essa sede sofre, né? Por questões de uma estrada que nunca é realizada. Então, assim, o discurso da estrada sempre está aí, mas nós estamos pensando seriamente sobre isso, porque é de lá que sai toda a nossa riqueza, que vai para a cidade. Uma cidade que a gente vê desenvolvida. Desenvolvida, sim, o seu povo desenvolvido. Mas a infraestrutura da cidade, na questão educação, está muito atrasada. A gente está ainda usando o quadro, quase um quadro de giz, vamos dizer assim. Porque, assim, a escola não evoluiu em nada tecnicamente. E com isso vai fazendo com que os nossos munícipes, né, não consigam ter um desempenho melhor nas suas atividades, porque isso tudo reflete na mão de obra.
E muitos dos nossos munícipes, eles buscam esse desenvolvimento em outros municípios, sendo que o nosso município poderia hoje estar oferecendo também já universidades. Mas com toda essa dificuldade de administração que vem ao longo tempo e de maneira hoje muito clara, muito óbvia, me fez, né, me colocar à disposição do público da nossa cidade querida, né, para que possamos fazer uma nova história, com uma nova construção, com um olhar diferenciado de alguém que tem uma visão, né, ampliada, até por estar na educação, ter outras habilidades, né, buscar estar o tempo todo em congressos, né, se capacitando e sentir, né, essa dor, né, de ver uma cidade próspera, porque seu povo é próspero, e ver uma infraestrutura que a gente pode colocar aqui, a questão do hospital, ainda com uma defasagem enorme na infraestrutura, no atendimento, na sua qualidade. Enquanto que a gente se vê, né, reféns, né, só do serviço particular. Querendo ou não, você é obrigado, porque é o único que lhe atende, né? Assim como na educação. O nosso povo ainda continua refém dessa situação. Se quiser ter uma escola de qualidade, tem que buscar a escola particular, tendo no seu município os melhores profissionais de educação. Mas como ser um profissional com uma infraestrutura defasada, né? Então, assim, até quando a gente olha as nossas cidades vizinhas, a gente vê um pouco mais avançada que a nossa, né? E aí, voltando para a questão da feira livre, a gente ainda vê uma feira livre que ainda tem bancas de madeira, que não tem uma pia de se lavar a mão, aonde a casa de qualquer cidadão, por mais simples que seja, ele tem uma pia para se lavar a mão. Entendendo-se que é uma feira livre, também tem alimentos, né? Tem a área de várias, como eu quero dizer, a questão da Produtos agrícolas. produtos agrícolas de forma geral. Então, assim, precisa, sim, que tenha uma nova força política, uma nova visão política, uma nova história política, para que a gente possa repensar toda essa infraestrutura que pode levar ao alcance de melhor resultado econômico. Com uma estrutura melhorada, com o seu povo mais bem servido, a economia, sim, consegue avançar. Porque o povo, de forma geral, está tendo que fazer até a parte pública do município, a exemplo até de um cemitério, né? Estamos aí com uma necessidade urgente. Como é que se não percebe que se precisa de um cemitério no município? Hoje, qualquer cidadão precisa ir a um sítio, uma fazenda de um ex-prefeito para poder ser sepultado, ou aí a seu distrito, sendo que é uma cidade muito desenvolvida. Isso a gente vê através de um serviço prestado por instituição particular. Então, assim, a defasagem da Tancredo Neves chega ao extremo, né, diante do que está sendo visto. E aí a gente precisa fazer algo novo, precisa se manifestar, ter coragem para enfrentar um sistema que já está ali montado há muito tempo com o mesmo segmento. Então é preciso coragem e vamos juntos fazer essa transformação política com uma nova história política e com uma visão diferenciada para a construção de uma cidade, né, a qual o Tancredo Neves se mostra através do seu povo, não através da infraestrutura apresentada pelos nossos gestores. É isso aí, a gente percebe a sua boa desenvoltura, me parece também que você tem um conhecimento muito profundo da realidade de Tancredo Neves, mas é preciso também saber quem é você, né? O que lhe motivou a ser candidata, qual a sua origem, qual a sua realidade, porque, embora seja um município pequeno, com certeza tem muitas pessoas que não sabem ainda, né, de quem se trata aquela que se propõe a fazer uma repaginada no município de Tancredo Neves. Fala um pouquinho de você, da tua família, da tua origem. Nedilza Mascarenhas, né? Também conhecida como Neide. Por ter crescido nesse município, vivenciado o comércio, né? Vivenciado também a feira, né? Porque, sobretudo, eu já tive barraca, como diz o povo, na feira, já fui feirante, por isso eu tenho esse carinho especial por todos os feirantes, né, que refletem também toda a economia e ver aquele espaço que poderia, até através daquele espaço, a gente gerar empregos independentes, sem tanta dependência do município. E a gente vê que há uma construção de uma feira livre, ao qual a gente percebe que não se desenvolveu, porque ela não foi programada para desenvolver-se, né? Dá para perceber aos olhos. E aí faz uma segunda, outra construção de uma feira livre que também, né, leva ao caos de rejeição que os criadores, né, não visitam, não estão lá para comprar, não estão lá para se alimentar, porque é mal vista,
né? Mas mal vista por quê? Porque da infraestrutura de um espaço que é do povo da zona rural, que traz seus produtos para vender. Então, assim, aí você vai observando o saneamento básico, né? Você vê alguns calçamentos em algumas ruas, alguns asfaltos, mas não tem um saneamento básico, né? Você vê ruas ao qual estão a ponto de deslizamento de terra, né? Eu sou muito de utilizar o serviço público, eu sou uma pessoa do serviço público mesmo, né? Gosto de estar vivenciando as situações. E você vai no hospital e percebe que está uma decadência total, ao ponto das próprias pessoas serem obrigadas, eu digo, porque não tem opção de escolha, porque a gente tem que estar no município, gerindo o município, para que seu município tenha a opção de ir ao serviço público ou ir ao serviço particular, mas lá nós estamos sem opção. Então, isso não é da agora. Então, eu acredito que a gente precisa trazer uma nova força política, uma nova visão política, mudar essa estrutura, porque senão a gente vai continuar sustentando todo o serviço público. A gente sustenta porque somos um povo forte, um povo guerreiro, né? Como todo mundo sabe, o presidente Tancredo Neves, ele sobrevive de uma agricultura forte, que sustenta toda a sede. Mas como é que essa agricultura pode sustentar se nem tem uma estrada? Ou seja, a gente ainda está num século onde se diz que ponte é uma mera tábua, né? Que a gente não tem nem segurança quando vem o sol e em seguida vem a chuva, né? Enquanto profissional também da zona rural, houve para mim um susto muito grande, que na época de chuva eu precisava pedir para sair do carro porque não tinha segurança, né? Daquelas pontes, que eles chamam de ponte, na verdade, né? Porque eu vejo ali umas tábuas, né? De um lado a outro, com uma insegurança terrível, aonde não há um pensamento de uma preocupação com o seu povo. E uma gestão, ela está ali para gerir para o seu povo, para cuidar do seu povo, amar o seu povo. Não está para interesse próprio, mas cuidar do outro. Essa é a função. E eu venho percebendo que Tancredo Neves vem nessa longa história de uma maneira que não há democracia, há imposição. Então, assim, é muito inseguro lá se propor a ser uma nova candidata. Por isso vem esse sistema montado há anos. Então, eu me propus agora, por amar o meu município, por amar o meu povo. A gente sabe que, como professora, o que a gente imagina é que a prioridade de uma pré-candidata seja a educação, né? Eu estou correto ou a prioridade seria outra? Por exemplo, geração de emprego e renda, cuidar da zona rural. Qual seria hoje a prioridade sua? Enquanto profissional de educação, eu consigo perceber que a gente muda uma história através da educação, né? Se a gente tem uma educação eficiente, uma educação produtiva, né? Com certeza a gente vai ter melhor munícipes com desenvolvimento econômico. Isso eu quero dizer o seguinte: como é que você está num século desse, onde cada aluno, qualquer aluno, ele tem um celular. E até a própria escola, em alguns momentos, impõe aulas online. E a gente tem uma escola ainda que não tem uma sala de informática. A gente tem uma escola onde o próprio profissional precisa levar tudo para casa para resolver os problemas. A gente tem uma escola onde não se há quadras de esporte, ou a que se diz ter é infuncional, porque há insegurança na circulação do nosso público alunos, né? Então, assim, a própria estrutura da escola leva o aluno a entender que ali é um lugar desorganizado, porque sem estrutura não há nada organizado. Vamos perceber pela nossa casa, nosso ambiente. Se a casa não estiver organizada, como os nossos filhos vão perceber uma organização? Então, assim, se fala tanto no desenvolvimento de aprendizagem, mas não é só o profissional de educação, o professor, que faz a educação. A educação é feita de outros elementos, inclusive de estrutura, né? Isso me preocupa muito, porque em dia de chuva não há o comparecimento dos nossos alunos. E também em dia de sol acontece também não. Motivos, né, transporte, não há uma responsabilidade com esse aprendizado. Então, tudo isso afeta o comércio, porque não há um desenvolvimento, né, propício a esses alunos a fazerem um papel que deve ser feito nessa sociedade e ajudar a ter seus pais, porque muitos deles saem ainda com a defasagem. E eu vejo Tancredo Neves com potencial que a gente pode fazer isso melhor, porque Tancredo Neves não é qualquer município. Você chegar em Tancredo Neves, você vê que ele é uma cidade próspera, né? Tão próspera que a gente tem escolas particulares, né, bem servidas, e com o nosso povo todo, inclusive nós, professores, profissionais da educação, colocamos nossos filhos na escola particular. Então, por quê?
Por quê? Porque com isso a gente mostra para o povo que aquele espaço não está adequado, mesmo tendo os melhores profissionais de educação. Hoje, na educação de Tancredo Neves, podemos dizer que temos os melhores profissionais, que foram capacitados por si próprio, pagaram suas pós-graduação, né? Pagaram seus cursos de mestrados, com muito esforço, e às vezes indo em situações precárias a outros municípios, num desconforto total de ônibus. Não, se falar de transporte, a gente vai falar do desconforto total que o pessoal que vai para outros municípios, né, vão em ônibus, que há anos, nós já estamos em 35 anos de emancipação, não se pensa que a pessoa precisa de um banheiro, né? A gente tem o transporte de hemodiálise, então a pior qualidade de transporte. E a gente não vê uma renovação de um político para o outro do que está ali, avançar. Não. A gente vê um fazer semelhante ao outro, porque é a mesma linha. Parece um ping-pong. Parece que estudam na mesma E escola. sempre na disputa do ruim com o pior. Sempre na disputa do ruim com o pior. Olha, deixa eu te Essa é a falar. certeza. Outra situação, a gente vê nesse momento, e essa é uma realidade mundial, do empoderamento feminino, né? Parece que as mulheres estão sendo despertadas para essa participação política. Até pouco tempo atrás, política parecia que era uma coisa mais do gênero masculino. Tanto que quando você vai para o quantitativo nas assembleias, nas câmaras municipais, na própria Câmara Federal, você vê que o contingente feminino é diminuto, né? Quase que em algumas câmaras, por exemplo, inexistentes, né? Você não vê mulheres, né? Só para você ter ideia, Itabuna são 21 vereadores e apenas uma mulher. E na legislatura anterior, sequer tinha uma mulher. Como é para uma professora, para uma mulher, enfrentar esse tipo de realidade? Ou seja, não é que o ambiente seja masculino, o ambiente está masculino. Me parece que você é a única candidata mulher. Como é esse enfrentamento e esse entendimento em função dessa realidade? Olha, Val, não é uma coisa fácil, exatamente porque ainda muitos veem a mulher como uma peça frágil, né? Ainda diante de dois homens, né? Um ex-político que ficou 8 anos e um candidato atual, né? Com a aparência de ser apoiado pelo prefeito atual, né? Então, não é fácil, mas eu me sinto extremamente preparada, me sinto conhecedora da realidade de Tancredo Neves. Sou uma mulher atuante no município, uma mulher que anda na cidade, né? Como diz o povo, a mulher do povo, né? Uma mulher que está sempre de tênis em sua cidade, conhecendo cada paralelepípedo da cidade, né? Como um gestor deveria fazer. Um gestor tem que se colocar na posição de servidor, né? Ele é o servidor mais bem pago e tem que ser mais bem preparado. Mas o que eu vejo no meu município é que esses gestores até então não conhecem nem a escola pública. Piorou conhecer o hospital. Nem a feira que eles criam. Eles não conhecem nem a zona rural, porque se eles conhecessem, eles não passariam com o carro deles naquelas pontes, ao qual submete a população a um risco tremendo. E ainda tem mais, a um risco e sem ter um hospital que o atenda, né? Então, assim, eu fico muito triste, né, em ver o que nós temos de gestão durante todo esse período, né? Como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa que participo de muitos congressos, estou em vários estados, participo de várias conferências, né? Me movo em alguns segmentos também de saúde, né? Dentro do que posso e com as habilidades que Deus tem provido na minha vida, tento ajudar pessoas, né? Com a capacidade técnica, então, tecnicamente, profissionalmente e segura do que eu vou fazer lá, eu me sinto a mulher mais preparada daquele município. Então, eu me sinto agora segura para esse enfrentamento. O fato dessa sua intrepidez estar sempre muito escancarada em Tancredo Neves, não assusta a adversária a ponto de tê-la como alvo das críticas? Os adversários, de repente, não vão querer perder para uma mulher. A gente sabe que, infelizmente, o machismo está impregnado na política, como eu dissera anteriormente. O fato de você ser mulher não a intimida? O fato de você ser mulher não faz com que os outros dois candidatos, em vez deles se focarem lá, acabem os dois juntos, focando você como alvo a ser derrotado?
acredito que eu seja uma preocupação para eles, mas eu me sinto preparada para chegar lá. Por quê? Porque a ideia que se tem no município é que aquele que se apresente é aquele que desfila bem, né? Tem que ser aquele que não tem empatia humana. Então, eles me veem como mais uma mulher, né? Que não vai chegar lá e que não tem o cacife, porque eles pensam no poder do dinheiro, não no poder da capacidade. E eu sinto que a briga lá é por poder, né? E aí a Nedilza saiu independente, né? Nedilza dá para ser eleita. Né? Dá Dá para sim, ser e eleita. Nedilza vai mudar a história de presidente Tancredo Neves, porque Nedilza tem força, tem coragem, tem fé, tem resistência e é muito resiliente. É isso aí, querida. Eu quero agradecer sua participação aqui conosco. Quero disponibilizar o espaço para, no seu término de entrevista conosco, você poder se dirigir ao povo de Tancredo Neves e como se já se fosse, por exemplo, candidata, né? Eu quero perguntar para você, encerrando esse nosso bate-papo, como é que você daria agora para o seu eleitor, a sua eleitora de Tancredo Neves, a certeza de que, optando em elegê-la, vai estar fazendo a opção correta e que é através da sua capacidade, da sua história de resiliência, do seu fator de empoderamento feminino, todo esse conjunto é que vai dar a convicção de que efetivamente Tancredo Neves, contigo, vai ser uma cidade maior e melhor. O Val, quando você fala tudo isso, eu tenho até que segurar a emoção. É porque eu consegui me colocar nessa posição. Foi uma decisão muito difícil. Foi uma decisão de querer cuidar de Tancredo Neves. E eu precisei de muita força espiritual para estar nisso. Porque, como você falou, é muito difícil. Não é fácil uma pessoa comum querer enfrentamento. Mas quando você está muito próxima do povo, você percebe. Desculpa, você percebe que eles não têm ninguém por eles, ninguém que os olhe, mas existe marketing que vão por trás de tudo isso, né? E a gente percebe que na minha cidade, por exemplo, um prefeito parece que é um deus, se você nunca o encontra, tem que marcar audiência, né? Ele nos coloca no papel de servidor. Eu só estou buscando ser uma servidora onde eu posso resolver os principais problemas, que são os problemas públicos, porque conhecendo gestão pública, né? Tendo habilidade, conhecimento nessa área, eu vejo que demanda só de uma pessoa que queira fazer o que tem que fazer, né? Pelos nossos órgãos públicos, pela educação, pela infraestrutura, pela saúde, pelos nossos jovens, principalmente. Hoje na nossa cidade, a gente tem muitos jovens que praticam esportes radicais e aquilo me preocupa, porque não há um hospital que possa atendê-los de imediato. Então é por amor ao meu povo, por amor à cidade, é que eu fui para esse embate. É isso aí. Valeu, querido. Eu quero agradecer a sua participação. Vou ficar aqui na torcida de que efetivamente você possa ser vitoriosa e que nós tenhamos uma campanha mais agradável. Quero voltar a passar por lá, né, me divertir naquela feira, ver aquelas pessoas simpáticas, carismáticas, sorridentes e ver que Tancredo Neves é uma cidade cada vez mais desenvolvida. Sucesso, querido. Muito obrigada. Obrigada a oportunidade de estar aqui. Peço desculpa porque ainda me emociona, mas eu estou com o povo e isso é importante. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.